Ti. Boa noite, meu amigo Lenisson Far, tudo bem? Tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Que Rita, bom. hoje a gente marcou esse encontro aqui, eu daqui de Marabá, no Pará, e você aí de Nova Lima, região metropolitana de BH, não é isso? Exatamente, juntos e misturados. Junto e misturado, isso que é bom. A gente vai falar hoje sobre autismo, né? E eu E, vou apresentar para vocês, gente, quem é essa pessoa super carismática que vai estar com a gente falando um pouquinho sobre esse assunto. Ela é a Rita Nunes, ela tem 47 anos, estuda psicologia, é mãe da Geisiele e do Moisés, esposa de Fabrício Ferraz e é idealizadora e coordenadora da Rede Acolher Terra, que tem um trabalho gigantesco, está se espalhando pelo Brasil e daqui a pouco está até no mundo também. E o objetivo da Rede Acolher Terra é orientar cuidadores de autistas, sendo mães ou profissionais, para formar uma corrente do bem em favor dessa classe tão estigmatizada e excluída, ainda que nós tenhamos leis da inclusão em nosso país. Rita, eu vou fazer um levantamento bem rápido aqui dos marcos históricos, para a gente saber do que a gente vai falar, e para sim, completar também a sua fala, a nossa discussão aqui. Bom, em certo. 1908, né, foi a data de criação desse termo autista. Quem criou esse termo foi o psicólogo Eugen Bleuler, esse termo para descrever as pessoas que viviam em uma situação perceptível de fuga da realidade para o mundo interior, e essa fuga da realidade foi primeiramente observada em pacientes esquizofrênicos, né? E daí, então, em 1943, a gente tem a publicação da obra Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, pelo psiquiatra Léo Kanner, que foi um marco muito grande. Em 1944, Hans Asperger escreve o artigo A Psicopatia Autista na Infância, que vai falar sobre a ocorrência preferencial que na época se observava em meninos, né, da falta de empatia, a não capacidade ou a baixa capacidade de fazer amizades, conversação única, só uma pessoa fala e o autista não interage. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria, a APA, publicou a primeira edição do DSM-1, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, que foi uma referência mundial para pesquisadores e clínicos desse segmento. E nessa primeira edição do autismo, foram classificados como sendo um subgrupo da esquizofrenia observada em crianças. Nos anos 50 e 60, né, nos anos 50 houve muita confusão sobre a natureza dele, e a Rita vai falar bastante sobre isso. Nos anos 60, houve as evidências que sugeriam que o autismo era um transtorno cerebral, presente desde a infância em vários grupos, não importando a condição socioeconômica, não importando a condição étnica, racial, nem social. Em 65, foi diagnosticada com síndrome de Asperger, Temple Grande, e criou a máquina do abraço, que é um aparelho que simulava o abraço humano para acalmar pessoas com autismo durante as crises de agressividade. Em 78, o psiquiatra Michael Hutter classificou o autismo como um distúrbio cognitivo. Em 80, a definição inovadora de Michael de produção de pesquisa científica sobre o autismo e influenciou a elaboração do DSM-3, que nela o autismo é reconhecido pela primeira vez como uma condição específica e colocada uma nova classe como a dos transtornos invasivos do desenvolvimento, os TID. Em 81, a psiquiatra Lorna Wing desenvolve o conceito de autismo como um espectro e cunha o termo síndrome de Asperger, a referência ao psiquiatra anterior lá. Em 88, o psicólogo Ivar Lovaas publica um estudo sobre a análise do comportamento e demonstra nesse estudo os benefícios da
terapia comportamental intensiva em crianças autistas. Em 88, sucesso de bilheteria, Rayman torna-se um dos primeiros filmes comerciais que caracterizam um personagem com autismo. Olha que legal, só em 88, bem recente. Em 94, novos critérios para autismo foram avaliados em um estudo internacional multicêntrico, com mais de 1.000 casos avaliados por mais de 100 avaliadores clínicos. Em 98, a revista Lancet publicou o artigo do cientista Andrew Wakefield, no qual afirmava que algumas vacinas poderiam causar artigos, só que em 2014 ele perdeu o registro médico, exatamente por causa dessa publicação. Em 2007, a ONU instituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Em 2012 é sancionada no Brasil a Lei Berenice Viana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista, é a Lei 2.764 de 2012. Em 2013, o DSM-5 passa a abrigar todas as subcategorias do autismo em um único diagnóstico, transtorno do espectro autista. Agora, os indivíduos são diagnosticados em um único espectro, com diferentes níveis de gravidade. Em 2014, foi realizado o maior estudo que já se viu sobre a causa do autismo, que revelou que os fatores ambientais são tão importantes quanto a genética para o desenvolvimento do transtorno. Isso contrariou as estimativas anteriores, que atribuíam à genética de 80% a 90% do risco da criança desenvolver autismo. Em 2015, foi lançada no Brasil a Lei 13.145, chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que aumenta a proteção nos portadores do transtorno do espectro autista e a define como pessoa deficiente, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é um símbolo muito importante na defesa da igualdade de direitos dos deficientes, porque ele combate a discriminação e ele também regulamenta a acessibilidade e o atendimento prioritário, por mais que, né, Rita, essa lei ainda esteja apenas no papel. Rita, hoje a gente vai falar sobre, a gente tem aqui 5 questões muito específicas. Você é mãe de uma criança autista, né? Então eu pergunto para você, pessoalmente, né, o que é o autismo? Mais uma vez, boa noite, Lenilson. Boa noite a todos que estão ouvindo, participando, os que ouvirão. Eu defino hoje o autismo, hoje eu concordo com o Dr. Cícero Coimbra, de que o autismo é uma doença autoimune. Sabe, Lenilson, eu sei que é algo assim, um tabu a ser quebrado. Talvez o Dr. Cícero Coimbra até vá perder, né? Como o outro perdeu em 2014 seu registro. Mas por quê? Porque eu vivi o autismo, o antes e depois do estágio grave, porque Moisés com 7 anos, hoje ele tem 13. Com 7 anos, Moisés ele era muito próximo do severo, o nível 3, né? Então, assim, como ele era muito próximo do severo, ele era tratado como uma doença, como um transtorno, como uma deficiência de ordem genética, até os 7 anos. Quando ele foi para os 7 anos de idade, que a minha irmã trouxe para ser tratado em Belo Horizonte, na capital, ele foi tratado com a terapia ABA, né, que faz parte das terapias cognitivas comportamentais. Então, o comportamento de Moisés foi completamente mudado através daquela terapia. E eu fui estudar isso, né, bem recentemente, numa aula de behaviorismo radical e behaviorismo metodológico, porque eles afirmam que a mente e o corpo são uma coisa só. E que a pessoa com o transtorno do espectro autista pode ser, o termo não é bonito, mas é adestrado, né, que seria condicionado para poder ser aproximado do comportamento adequado. E eu já tinha ouvido isso muito antes, quando ele era pequenininho. Um psiquiatra falou comigo: mãe, o seu filho nunca será, abre aspas, normal, fecha aspas, mas você vai ter que lutar ao máximo para aproximá-lo da normalidade. Então, hoje eu vejo que realmente o autismo tem muito mais propensão em ser uma doença autoimune, que é aquela doença que é causada por fatores
ambientais, né, a exposição, porque nós vemos, Lenilson, que hoje a nossa exposição a industrializados, tanto na farmácia, quanto da indústria da farmácia, como no supermercado, nas coisas que nós compramos, quanto a fatores ambientais, oxigênio, camada de ozônio, água, metais pesados na água, a nossa exposição como mães é muito maior. E a doença autoimune é quando o organismo deveria ter anticorpos para combater coisas externas, e ele começa a combater contra si mesmo. Então, eu vi meu filho nascer, ele é cardiopata também, ele tem uma cardiopatia congênita também, mas eu vi o antes e depois de Moisés, como ele não desenvolvia, e ele foi condicionado e conseguiu desenvolver. Até os 7 anos, o que eu escutava mãe, toda criança tem o seu tempo e tal, toda criança tem o seu tempo. Isso não é verdade. O ser humano tem um tempo certo de desenvolver, e se ele não se desenvolveu, como você falou, né, a pessoa que apresenta dificuldades no comportamento, que apresenta interesses restritos e repetitivos, ele não tem interesse na interação social, ele não tem interesse na comunicação, porque o que o autista quer é se afastar desse contexto onde nós estamos inseridos para viver no mundinho dele. Alguém já disse que o autismo é um mundo à parte. E de fato, o autismo é algo que tira completamente o desejo de socializar. Né? Então, hoje eu concordo com o Dr. Cícero Coimbra de que o autismo pode ser tratado como uma doença autoimune, e inclusive meu filho está fazendo esse tratamento tem 15 dias. Amanhã vai ser a primeira coleta para exame, e eu concordo com o Dr. Cícero Coimbra por causa da aula que eu tive de behaviorismo radical e metodológico, que fala das TCCs, né, que são as terapias cognitivas comportamentais, que nada mais é do que um condicionamento para que aquela pessoa tenha o seu comportamento condicionado ao mais próximo do neurotípico possível. Sim. Rita, o psiquiatra Kanner, né? Eu acredito que você já deve ter lido muito sobre ele, até porque você é uma pessoa que gosta muito de ler sobre isso, e até precisa também. Nessa obra que a gente citou lá no início, ele descreve 11 casos de crianças que foram por ele acompanhadas durante um período de tempo, e elas faziam isso, elas viviam em isolamento extremo desde o início da vida, já desde a mais tenra infância, e tinha um desejo que ele chamava de desejo obsessivo pela preservação da mesmice. Por isso Isso, que eles têm muita dificuldade em serem tirados da rotina. Né? Sim, A por isso que maioria eles dos autistas, eles gostam de previsibilidade. Tanto é que, no início, Moisés ele foi condicionado com uma rotina de atividades. E ele gosta disso, ele gosta de saber o que vai acontecer. Porque para uma criança neurotípica, se, um exemplo, deu a hora de sair da escola, o pai ou a mãe não está na porta para buscá-lo, para ele vai voltar para dentro da escola e vai perguntar para a secretária, para alguém, liga para o meu pai, liga para minha mãe. O autista não. Ele vê que o pai ou a mãe ou o transporte escolar não está ali, ele não sabe o que fazer, ele não tem esse direcionamento. Eu gosto muito da explicação da Maíra Gaiato, ela é bem simples na explicação, ela fala que o cérebro da criança neurotípica, o cérebro da pessoa neurotípica, ele nasce com as funções ali, né, com todas as funções do cérebro ali, e que entre elas existem conexões, né, que são as conexões neuronais, como que formando um ninho, ligando uma e outra área do cérebro. E que o cérebro autista, ele nasce com aquelas áreas do cérebro preservadas, é o que alguns profissionais chamam de cognitivo preservado, porém, sem essas conexões que fazem aquelas sinapses cerebrais, neuronais, né, e que levam uma informação de uma a outra área do cérebro. E que a estimulação precoce, que seria a terapia cognitivo comportamental, a estimulação precoce, ela faz com que nasçam essas correntes neuronais, devido à neuroplasticidade, que é muito maior do início, né? Você tem neuroplasticidade até o fim da vida. Se você resolver hoje fazer um curso que um ano atrás você era inapto, é possível que você, sendo condicionado, você consiga ter êxito. Mas no início da vida, essa neuroplasticidade ela é muito maior, ou plasticidade neuronal, e vai diminuindo com os anos. Então, a estimulação precoce é o caminho. Quando as mães chegam no grupo, nosso grupo do Acolher TEA no Telegram, algumas chegam desesperadas. O que eu vou fazer? Mãe,
não é tão importante você ter o laudo, como é importante você estimular. O doutor José Salomão, que é um dos maiores neurologistas do país e um dos fundadores da AMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, ele fala que é mais importante você estimular do que diagnosticar. Porque se você estimular, por exemplo, a criança aos 8 meses de vida, ela já deveria ter condições de acompanhar um dedo, por exemplo. Se você pega um dedo saindo da direita para a esquerda ou vice-versa, aquela criança ela tem condições de acompanhar esse movimento. Se ela não acompanha, alguma coisa está errada. Se essa criança... E é importante você falar sobre essa questão do diagnóstico, porque o que a gente vê? O tratamento médico no Brasil, ele segue sempre um padrão, né? Após o diagnóstico, o que se faz? Se envia o paciente ao uso medicamentoso, da interação medicamentosa. E aí eu te pergunto, o autismo é tratado com medicação? Hoje eu creio absolutamente que não, e que a medicação atrapalha. Porque muitas mães, Lenilson, hoje nós sabemos que nós somos a geração do fast food, né? Nós queremos Sim, tudo, claro. nós queremos tudo fácil, nós queremos tudo pronto, e hoje as pessoas querem terceirizar o cuidado dos filhos. Às vezes terceiriza para uma babá, às vezes terceiriza para uma creche, às vezes terceiriza para a televisão, às vezes terceiriza para o quarto, às vezes terceiriza para o celular. E se isso aparentemente funciona com a criança neurotípica, com o autista não vai funcionar. O autista, o que funciona é o envolvimento, não adianta. Você pode dar um remédio, uma medicação para conter o seu filho com 3 anos, inclusive muitos médicos, Lenilson, inescrupulosos, eles receitam até risperidona, que é um dos remédios mais terríveis que tem, e só pode ser receitado acima dos 5 anos de idade. Né? Tem uma médica, doutora, se não me engano, doutora Tiane, ela fala sobre a risperidona, os efeitos que ela causa. Porque nós vemos hoje autistas adolescentes e adultos que ele já nenhum remédio dá mais jeito por causa do efeito rebote, por causa dos efeitos colaterais. Os remédios já não dão jeito, eles começam. Tem um caso mesmo, inclusive passou no Repórter Espetacular, do André, de Fernandópolis, São Paulo. Ele tem 30 anos e toma mais de 12 antipsicóticos, e mesmo assim ele vive encadeados e correntes. Então eu vejo que o remédio não é a saída, porque remédio não tira autismo. Remédio traz mais enfermidades, mais comorbidades, porque essa criança que hoje pesa 30 quilos, 35 quilos e que a mãe não quer ter trabalho com ela, daqui a mais um tempo ela vai estar com 60, 70, 80 quilos. Então as doses terão que ser aumentadas, a posologia ela vai ter que ser aumentada para que dê conta de conter aquele corpo ali, não é verdade? Mas, sim. Mas você não acredita que existam casos e casos? Não, eu acredito... Você já observou, é uma regra geral? Não, eu acredito que existem comorbidades associadas. Autismo é uma coisa, autismo com epilepsia é outra coisa, né? Existe autismo puro, como é o caso do meu Moisés, existe autismo com epilepsia, existe autismo com Down, existe autismo com outras comorbidades. Nesse caso, inclusive com deficiência intelectual. Né? Então, nesse caso, se feito uma ressonância magnética, uma tomografia, e diagnosticado que aquela criança tem uma deficiência ali neuronal, neurológica, então tudo bem que haja o uso de medicação, entrar com medicação, só que mesmo assim ainda existe o canabidiol. Eu estou num grupo, eu criei um grupo, né? Tá a Nícia aqui de Vespasiano, tá a Tayara de São Paulo, e nós estamos tentando desestigmatizar o uso do óleo de cannabis para fins medicinais. É diferente daquela outra pauta, né, que é a liberação do uso de drogas, não é essa. A nossa pauta é a liberação do óleo de cannabis para fins medicinais. E nós temos buscado profissionais, advogados e médicos que estejam alinhados com esse pensamento. Por quê, Helenilson? Porque o óleo de cannabis ele não é tão agressivo quanto a medicação. E porque ele não vai trazer outras comorbidades, ele vai conter aquela criança, ele vai conter aquele adolescente, aquele adulto, para que ele possa aprender. Porque o que dificulta muitas vezes o aprendizado é essa falta, essa hiperatividade, ou essa falta essa agressividade, essa falta de habilidade que o autista tem de parar para aprender. Então, hoje eu estou defendendo o protocolo Coimbra, né, que é o meu filho está fazendo, o uso do óleo de cannabis, o uso de óleos essenciais, que eu também trabalho, e o uso de florais, ou associado a tudo isso, as terapias cognitivas comportamentais.
Tá, e Rita, você falou agora há pouco sobre exames que são feitos para diagnosticar as comorbidades. Isso. E existem exames que diagnosticam o autismo propriamente dito? Não, o autismo é comportamental. Engraçado que eu sofri demais, Lenilson. Desde os 3 anos e meio de Moisés até os 7 anos, eu percorri cerca de 50 consultórios médicos entre as cidades de Nanuque, Teoflotone, Governador Valadares e Belo Horizonte. Então, foram 4 cidades aqui de Minas, onde eu percorri cerca de 50 consultórios, eu fiz BERA, eu fiz emissões otoacústicas, eu fiz exame do cariótipo, eu fiz microdeleções pelo DNA, que é um exame de alto custo, e nada, é perca de tempo, é perca de dinheiro, né? A menos que o neurologista queira saber se existe comorbidade associada ou não, o resto é dar murro em ponta de faca, é gastar dinheiro à toa, porque o autismo ele é diagnosticado. Quando eu cheguei no consultório do Dr. Walter Camargo Júnior, que fechou o diagnóstico para Moisés, ele simplesmente olhou para o menino e fechou o diagnóstico e prescreveu as terapias cognitivas comportamentais, né, da terapia ABA, e prescreveu na época risperidona, que ele já tinha 7 anos. Então, assim, ele olhou para o menino e diagnosticou. Quer dizer, por que o médico diagnostica por observação e outros fazem a gente percorrer 20 laboratórios, que é muito difícil um autista se submeter a exame, é uma tortura psicológica, emocional para a mãe. Dificilmente uma mãe de autista não vai ter algum transtorno em decorrência do sofrimento e assim, da perplexidade, da agonia e, pior, da inaptidão que a gente sente, né, de não poder fazer nada. Ver o nosso filho sofrendo, ver o nosso filho cada dia que passa mais atrasado e não poder fazer nada. Exame não diagnostica autismo, nenhum deles. Isso aí, o abalo emocional nas famílias é muito grande, em decorrência de toda É, essa preocupação, de todo esse trabalho. E é a nesse impotência, sentido, né? A impotência que a gente tem diante do autismo. sim, e nesse sentido, abre um leque aqui para uma pergunta a mais. E Uhum. inclusão, nesse sentido, qual é o significado dela? Por onde que se deve começar? A inclusão? A inclusão precisa começar dentro de casa, Lenilson. Porque, como eu falei antes, a gente gosta de terceirizar responsabilidades, né? A gente gosta disso. A gente gosta de culpar o outro, a gente gosta de culpar o governo, a gente gosta de culpar a sociedade, a gente gosta de culpar as escolas, as creches. E não é que eles não tenham culpa, né? Mas o filho continua sendo nosso. Então, muitas mães, às vezes, têm 2 filhos, um típico e um autista, e deixa o típico, ela coloca para fazer uma coisa, ela coloca para fazer outra, e o autista é criado dentro de casa como um abajur, é criado dentro de casa como se fosse um acessório, né? Ele não é incluído. A inclusão tem que começar de casa, ele tem que ser chamado para a rotina da casa, ainda que aparentemente ele não entenda, ainda que aparentemente ele não compreenda, mas ele é parte da nossa família e ele precisa estar inserido nas atividades de casa. Quando Moisés era pequeno e eu via que ele estava muito alheio, muito distante, e às vezes eu até incorria nesse erro de deixá-lo para lá, de deixá-lo de lado no cantinho dele, às vezes até para ter um pouco de paz, e minha irmã falava comigo, ele entende tudo, Moisés entende tudo, ele está prestando atenção em tudo, porque às vezes o autista é criado dentro de casa como se ele não fosse parte, ele come junto com os outros, mas nas atividades ele é deixado de lado, então a inclusão começa de casa, a gente tem que incluir o nosso filho nas tarefas de casa, tarefas comuns, como lavar uma alface, como pegar um copo aqui, ou como ir ali na pia. Tarefas comuns, né, do dia a dia. A inclusão começa em casa. E também tarefas que todas as crianças já fazem corriqueiramente, né? Dobrar o lençol, ou às vezes pegar um copo aqui, botar o prato que ele come na pia, né, desde Guardar um pequeno, brinquedo. guardar os brinquedos, porque muitas crianças são deixadas ao bel prazer. Eu tenho reclamado muito com alguns familiares por causa disso. Os filhos passam o tanto de horas que querem nos jogos. É fácil ter um filho assim, só que vai ter problema depois. Com certeza. Nós falamos no início desse podcast sobre a gente descreveu o histórico, né, do autismo a partir de 1908 até o ano de 2015, com a Lei Brasileira da Inclusão. E nesse sentido, a gente observa que muitos estudos foram feitos durante esse período, né? Aí a gente Uhum. tem quase mais, na verdade, a gente tem mais de 100 anos de história, de luta, de estudos, de profissionais que se engajaram nessa luta de compreensão. E a gente observa
que essa luta toda ela se deu em função da prevalência. E eu gostaria que você falasse quais são as soluções para o autismo nos dias atuais, em face do aumento da prevalência do transtorno. Sim, o problema todo está, Lenilson, há uma confusão muito grande aí, depois dessa, como o doutor José Salomão fala, abriu-se um guarda-chuva e colocou junto o nível 1, nível 2, nível 3. Existe um problema muito grande hoje, que são alguns autistas nível 1 de alta funcionalidade, são pessoas altamente funcionais, alguns até superdotados, né? Não sei se você já ouviu falar que o Messi jogador é autista. Então, nós temos autistas semigênios, né? No nível 1, e temos autistas como André, no nível 3, que não consegue sequer colocar comida na própria boca. Né? Então, existe esse problema para essa questão, porque hoje existe um ativismo desses autistas de nível 1, adultos de alta funcionalidade, superdotados, semigênios, para que não se deve sair do espectro, tem que se aceitar essa condição neurológica diferente. Tudo bem, eu respeito o ativismo deles, porque a dor que dói neles não deixa de ser dor, por ser diferente da do meu filho. Meu filho, se não houvesse intervenção, ele estaria na fralda até hoje. Com 13 anos, ele estaria usando fralda de dia e de noite. Então, a gente também tem que ter empatia com o outro. O nível 2 e o nível 3 são altamente comprometedores. Tem crianças de nível 2, de nível 3, que são altamente comprometidos, que não tem nenhuma autonomia nem para pegar um copo de água e beber, mal consegue segurar o copo. Né? Outros têm seletividade alimentar. As pessoas não sabem disso, que tem autistas que só comem líquidos, outros que só comem, só tomam suco vermelhos. Então, existe seletividade, existe uma gama de coisas muito grandes que envolvem o autismo. Então, cada caso deve ser tratado de forma pontual. Eu acredito na intervenção precoce para os menores, né? Para os pequenininhos descobriu 8 meses, suspeitou, viu que é diferente, 8 meses, até na faixa de 5 anos, sou super a favor da terapia ABA, intervenção precoce, condicionamento. São atividades que parecem brincadeiras, mas são condicionamentos. É um faz de conta, é uma sequência lógica, é um contar histórias que vai fazer com que nasçam correntes neuronais e tanto quanto puder ser retardado o uso de medicação, melhor ainda, porque essa criança vai estar ali com todo o seu potencial cerebral para poder cooperar e atender aos estímulos que são feitos. Passou da faixa dos 5 anos até os 10 anos, se for, no caso, um autista moderado, sem comorbidades associadas, acredito que também a terapia ABA vai funcionar, porque o meu funcionou com 7 anos, o meu até os 7 anos era considerado mudo, uma psicopedagoga lá da minha cidade natal falou que ele tinha mutismo e que ele não ia falar, né? Errou feio, graças a Deus, a Natália Chagas, aqui em Belo Horizonte, no primeiro mês de terapia, Moisés começou a falar. Então, procura terapia ABA. Eu posso aqui fazer falar da Maria Gaiato. Ela tem um treinamento de paz, Lenilson, todo mês de abril. Você falou dia 2 de abril, Dia Internacional da Conscientização. Todo mês de abril, a Maria Gaiato está em promoção o treinamento de paz. Lenilson, isso é a coisa mais top no mundo do autismo. Treinamento de paz. Porque é interessante porque aí já treina o pai para tudo e para executar de fato a inclusão. Então ele vai começar a ter as ferramentas para lutar externamente, exteriormente também, né? Frente à sociedade. E muitos pais têm muita esperança de que prescreva uma equipe multidisciplinar, só que a terapia ABA, o profissional vai fazer aquela sessão ali de 50 minutos e no final dela vai chamar a mãe ou o cuidador e vai falar assim, olha, para essa semana toda aqui vai ser tal atividade. Então, o consultório não muda a vida do autista. É o ambiente familiar que vai determinar o progresso desse autista. Não adianta, não tem para onde fugir. Vai ser dentro do ambiente familiar. Não tem remédio, não tem nenhuma terapia. Se não for feitas as repetições durante a semana, não há progresso. Perfeito. Eu acho que a gente contemplou muito bem essas questões, Rita. E eu quero te agradecer pela sua capacidade, né? Primeiro, em ser mãe do Moisés, que está com um desenvolvimento muito bom, porque primeiro você se engajou, né? Começou em você o engajamento para que ele pudesse desenvolver e que as famílias também possam fazer isso, né? Eu costumo dizer, Elias, que a gente não se apaixona por aquilo que a gente não se envolve.
Se a gente não se envolver com o nosso filho, se a gente não debruçar sobre ele. E o autismo, ele é um buraco negro, e esse buraco negro vai sugar o seu filho, o filho daquela pessoa, para longe dela. Ela vai ter que mergulhar atrás dela para trazer ele de volta. E não é fácil. Certíssimo. E é isso mesmo. E a vida é isso, né? Essa luta constante, buscando aprimoramento e lutando pela evolução dos nossos filhos. Eu quero agradecer você do fundo do coração. Logo vai estar na plataforma, tá? E a gente vai compartilhar com as pessoas para que as pessoas conheçam, e eu quero que você convide as pessoas para conhecerem a Rede Acolher, que está se espalhando pelo Brasil de uma forma assim grandiosa. Assim, eu sempre coloco o link, né? Eu não sei, aqui não sei como é que a gente vai poder divulgar esse link. A gente está no Telegram. Eu posso passar o número do meu WhatsApp, que aí as pessoas podem me chamar se quiserem. Pode, posso passar? O WhatsApp, o DDD é o meu telefone, né? O DDD é 33 e o número é 991327640. 991327640. E eu vou estar adicionando ali no nosso grupo do Telegram. É um grupo onde nós temos, Lenilson, psicólogos, nós temos terapeutas, nós temos até um cardiopediatra que está conosco, nós temos muitos profissionais ali prontos para acolher e para orientar, pedagogas. Então, assim, o nosso trabalho, nós já temos aqui em 30 municípios, alguns pontos, é tudo online ainda, né? Não tivemos oportunidade devido à pandemia, mas nós temos representatividade em 30 municípios e temos uma cooperadora lá em Nova York, temos 2 cooperadores, um em Uambo, na Angola, e uma em Portugal. Então, a gente está crescendo bastante, muito rapidamente, estamos criando bastante, agora já temos o grupo do canabidiol, né, que é para poder a gente trabalhar nisso, porque o canabidiol vai ser muito importante para o autista na fase da adolescência, na fase adulta, no caso severo, e também criamos o grupo Medicina Legal com Canabidiol, para ver se a gente consegue médicos que possa estar nos ajudando na questão dos laudos com consulta social, com tarifa social. Perfeito. Rita, muito boa noite, muito sucesso na sua jornada. Boa noite. Muito obrigada, Lenilson, pela oportunidade, que Deus abençoe você e toda a equipe aí do Marabá, e que a gente possa junto formar essa corrente do bem e mudar a realidade do autismo no Brasil. Amém. Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite. Obrigada. Boa noite, meu amigo Lenilson Far, tudo bem? Tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Rita, hoje a gente marcou esse encontro aqui, eu daqui de Marabá, no Pará, e você aí de Nova Lima, região metropolitana de BH, não é isso? Exatamente, juntos e misturados. Junto e misturado, isso que é bom. A gente vai falar hoje sobre autismo, né? E eu vou apresentar para vocês, gente, quem é essa pessoa super carismática que vai estar com a gente falando um pouquinho sobre esse assunto. Ela é a Rita Nunes, ela tem 47 anos, estuda psicologia, é mãe da Geisiele do Moisés, esposa de Fabrício Ferraz, e é idealizadora e coordenadora da Rede Acolher Terra, que tem um trabalho gigantesco, está se espalhando pelo Brasil e daqui a pouco está até no mundo também. E o objetivo da Rede Acolher Terra é orientar cuidadores de autistas, sendo mães ou profissionais, para formar uma corrente do bem em favor dessa classe tão estigmatizada e excluída, ainda que nós tenhamos leis da inclusão em nosso país. Rita, eu vou fazer um levantamento bem rápido aqui dos marcos históricos, para a gente saber do que a gente vai falar, e para completar também a sua fala, a nossa discussão aqui. Bom, em 1908, né, foi a data de criação desse termo autista. Quem criou esse termo foi o psicólogo Eugen Bleuler. Esse termo para descrever as pessoas que viviam em uma situação perceptível de fuga da realidade para o mundo interior. E essa fuga da realidade foi primeiramente observada em pacientes esquizofrênicos, né? E daí, então, em 1943, a gente tem a publicação da obra Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo,
pelo psiquiatra Leo Kanner, que foi um marco muito grande. Em 1944, Hans Asperger escreve o artigo A Psicopatia Autista na Infância, que vai falar sobre a ocorrência preferencial que na época se observava em meninos, né, da falta de empatia, a não capacidade ou a baixa capacidade de fazer amizades, conversação única, só uma pessoa fala e o autista não interage. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria, a APA, publicou a primeira edição do DSM-1, do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, que foi uma referência mundial para pesquisadores e clínicos desse segmento. E nessa primeira edição do autismo, foram classificados como sendo um subgrupo da esquizofrenia observada em crianças. Nos anos 50 e 60, né, nos anos 50 houve muita confusão sobre a natureza dele, e a Rita vai falar bastante sobre isso. Nos anos 60, houve as evidências que sugeriam que o autismo era um transtorno cerebral, presente desde a infância em vários grupos, não importando a condição socioeconômica, não importando a condição étnica, racial, nem social. Em 65, foi diagnosticada com síndrome de Asperger, Temple Grandin, e criou a máquina do abraço, que é um aparelho que simulava o abraço humano para acalmar pessoas com autismo durante as crises de agressividade. Em 78, o psiquiatra Michael Hutter classificou o autismo como um distúrbio cognitivo. Em 80, a definição inovadora de Michael produção científica sobre o autismo influenciou a elaboração do DSM-3, que nela o autismo é reconhecido pela primeira vez como uma condição específica e colocada uma nova classe como a dos transtornos invasivos do desenvolvimento, os TID. Em 81, a psiquiatra Lorna Wing desenvolve o conceito de autismo como um espectro e cunha o termo síndrome de Asperger, a referência ao psiquiatra anterior lá. Em 88, o psicólogo Ivar Lovaas publica um estudo sobre a análise do comportamento e demonstra nesse estudo os benefícios da terapia comportamental intensiva em crianças autistas. Em 88, sucesso de bilheteria, Rayman torna-se um dos primeiros filmes comerciais que caracterizam um personagem com autismo. Olha que legal, só em 88, bem recente. Em 94, novos critérios para autismo foram avaliados em um estudo internacional multicêntrico, com mais de 1.000 casos avaliados por mais de 100 avaliadores clínicos. Em 98, a revista Lancet publicou o artigo do cientista Andrew Wakefield, no qual afirmava que algumas vacinas poderiam causar artigos, só que em 2014 ele perdeu o registro médico, exatamente por causa dessa publicação. Em 2007, a ONU instituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Em 2012 é sancionada no Brasil a Lei Berenice Viana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista, é a Lei 2.764 de 2012. Em 2013, o DSM-5 passa a abrigar todas as subcategorias do autismo em um único diagnóstico, transtorno do espectro autista. Agora os indivíduos são diagnosticados em um único espectro com diferentes níveis de gravidade. Em 2014 foi realizado o maior estudo que já se viu sobre a causa do autismo, que revelou que os fatores ambientais são tão importantes quanto a genética para o desenvolvimento do transtorno. Isso contrariou as estimativas anteriores, que atribuíam à genética de 80% a 90% do risco da criança desenvolver autismo. Em 2015, foi lançada no Brasil a Lei 13.145, chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que aumenta a proteção nos portadores do transtorno do espectro autista e a define como pessoa deficiente, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O Estatuto
da pessoa com deficiência é um símbolo muito importante na defesa da igualdade de direitos dos deficientes, porque ele combate a discriminação e ele também regulamenta a acessibilidade e o atendimento prioritário, por mais que, né, Rita, essa lei ainda esteja apenas no papel. Rita, hoje a gente vai falar sobre, a gente tem aqui 5 questões muito específicas. Você é mãe de uma criança autista, né? Então eu pergunto para você, pessoalmente, né, o que é o autismo? Mais uma vez, boa noite, Lenilson. Boa noite a todos que estão ouvindo, participando, os que ouvirão. Eu defino hoje o autismo, hoje eu concordo com o Dr. Cícero Coimbra, de que o autismo é uma doença autoimune. Sabe, Lenilson, eu sei que é algo assim, um tabu a ser quebrado. Talvez o Dr. Cícero Coimbra até vá perder, né? Como o outro perdeu em 2014 seu registro. Mas por quê? Porque eu vivi o autismo, o antes e depois do estágio grave, porque Moisés com 7 anos, hoje ele tem 13. Com 7 anos, Moisés ele era muito próximo do severo, o nível 3, né? Uhum. Então, assim, como ele era muito próximo do severo, e ele era tratado como uma doença, como um transtorno, como uma deficiência de ordem genética, até os 7 anos. Quando ele foi para os 7 anos de idade, que a minha irmã trouxe para ser tratado em Belo Horizonte, na capital, ele foi tratado com a terapia ABA, né, que faz parte das terapias cognitivas comportamentais. Então, o comportamento de Moisés foi completamente mudado através daquela terapia. E eu fui estudar isso, né, bem recentemente, numa aula de behaviorismo radical e behaviorismo metodológico, porque eles afirmam que a mente e o corpo são uma coisa só. E que a pessoa com o transtorno do espectro autista pode ser, o termo não é bonito, mas é adestrado, né, que seria condicionado para poder ser aproximado do comportamento adequado. E eu já tinha ouvido isso muito antes, quando ele era pequenininho. Um psiquiatra falou comigo: mãe, o seu filho nunca será, abre aspas, normal, fecha aspas, mas você vai ter que lutar ao máximo para aproximá-lo da normalidade. Então, hoje eu vejo que realmente o autismo tem muito mais propensão em ser uma doença autoimune, que é aquela doença que é causada por fatores ambientais, né? A exposição, porque nós vemos, Lenilson, que hoje a nossa exposição a industrializados, tanto na farmácia, quanto na indústria da farmácia, como no supermercado, nas coisas que nós compramos, quanto a fatores ambientais, oxigênio, camada de ozônio, água, metais pesados na água, a nossa exposição como mães é muito maior. E a doença autoimune é quando o organismo deveria ter anticorpos para combater coisas externas, e ele começa a combater contra si mesmo. Então, eu vi meu filho nascer, ele é cardiopata também, ele tem uma cardiopatia congênita também, mas eu vi o antes e depois de Moisés, como ele não desenvolvia, e ele foi condicionado e conseguiu desenvolver. Até os 7 anos o que eu escutava é: mãe, toda criança tem o seu tempo e tal, toda criança tem o seu tempo. Isso não é verdade. O ser humano tem um tempo certo de desenvolver, e se ele não se desenvolveu, como você falou, né, a pessoa que apresenta dificuldades no comportamento, que apresenta interesses restritos e repetitivos, ele não tem interesse na interação social, ele não tem interesse na comunicação, porque o que o autista quer é se afastar desse contexto onde nós estamos inseridos para viver no mundinho dele. Alguém já disse que o autismo é um mundo à parte. E de fato, o autismo é algo que tira completamente o desejo de socializar, né? Então, hoje eu concordo com o Dr. Cícero Coimbra de que o autismo pode ser tratado como uma doença autoimune, e inclusive meu filho está fazendo esse tratamento tem 15 dias. Amanhã vai ser a primeira coleta para exame, e eu concordo com o Dr. Cícero Coimbra por causa da aula que eu tive de behaviorismo radical e metodológico, que fala das TCCs, né, que são as terapias cognitivas comportamentais, que nada mais é do que um condicionamento para que aquela pessoa tenha o seu comportamento condicionado ao mais próximo do neurotípico possível. Sim. Rita, o psiquiatra Kanner, né? Eu acredito que você já deve ter lido muito sobre ele, até porque você é uma pessoa que gosta muito de ler sobre isso, e até precisa também.
Nessa obra que a gente citou lá no início, ele descreve 11 casos de crianças que foram por ele acompanhadas durante um período de tempo, e elas faziam isso, elas viviam em isolamento extremo desde o início da vida, já desde a mais tenra infância, e tinham um desejo que ele chamava de desejo obsessivo pela preservação da mesmice. Por isso eles têm muita dificuldade em serem tirados da rotina. Sim, né? A maioria dos autistas, eles gostam de previsibilidade. Tanto é que nisso Moisés ele foi condicionado com uma rotina de atividades. E ele gosta disso, ele gosta de saber o que vai acontecer. Porque para uma criança neurotípica, se, um exemplo, deu a hora de sair da escola, o pai ou a mãe não está na porta para buscá-lo, para ele vai voltar para dentro da escola e vai perguntar para a secretária, para alguém, liga para o meu pai, liga para minha mãe. O autista não. Ele vê que o pai ou a mãe ou o transporte escolar não está ali, ele não sabe o que fazer, ele não tem esse direcionamento. Eu gosto muito da explicação da Maíra Gaiato, ela é bem simples na explicação, ela fala que o cérebro da criança neurotípica, o cérebro da pessoa neurotípica, ele nasce com as funções ali, né, com todas as funções do cérebro ali, e que entre elas existem conexões, né, que são as conexões neuronais, como que formando um ninho, ligando uma e outra área do cérebro. E que o cérebro autista, ele nasce com aquelas áreas do cérebro preservadas, é o que alguns profissionais chamam de cognitivo preservado, porém, sem essas conexões que fazem aquelas sinapses cerebrais, neuronais, né, e que levam uma informação de uma a outra área do cérebro. E que a estimulação precoce, que seria a terapia cognitivo comportamental, a estimulação precoce, ela faz com que nasçam essas correntes neuronais, devido à neuroplasticidade, que é muito maior do início, né? Você tem neuroplasticidade até o fim da vida. Se você resolver hoje fazer um curso que um ano atrás você era inapto, é possível que você, sendo condicionado, você consiga ter êxito. Mas no início da vida, essa neuroplasticidade ela é muito maior, ou plasticidade neuronal, e vai diminuindo com os anos. Então, a estimulação precoce é o caminho. Quando as mães chegam no grupo, nosso grupo do Acolher TEA no Telegram, algumas chegam desesperadas. O que eu vou fazer? Mãe, não é tão importante você ter o laudo, como é importante você estimular. O doutor José Salomão, que é um dos maiores neurologistas do país e um dos fundadores da AMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, ele fala que é mais importante você estimular do que diagnosticar. Porque se você estimular, por exemplo, a criança aos 8 meses de vida, ela já deveria ter condições de acompanhar um dedo, por exemplo. Se você pega um dedo saindo da direita para a esquerda ou vice-versa, aquela criança ela tem condições de acompanhar esse movimento. Se ela não acompanha, alguma coisa está errada. Se essa criança... E é importante você falar sobre essa questão do diagnóstico, porque o que a gente vê? O tratamento médico no Brasil, ele segue sempre um padrão, né? Após o diagnóstico, o que se faz? Se envia o paciente ao uso medicamentoso, da interação medicamentosa. E aí eu te pergunto, o autismo é tratado com medicação? Hoje eu creio absolutamente que não, e que a medicação atrapalha. Porque muitas mães, Lenilson, hoje nós sabemos que nós somos a geração do fast food, né? Nós queremos tudo nós queremos tudo fácil, nós queremos tudo pronto, e hoje as pessoas querem terceirizar o cuidado dos filhos. Às vezes terceiriza para uma babá, às vezes terceiriza para uma creche, às vezes terceiriza para a televisão, às vezes terceiriza para o quarto, às vezes terceiriza para o celular. E se isso aparentemente funciona com a criança neurotípica, com o autista não vai funcionar. O autista, o que funciona é o envolvimento. Não adianta. Você pode dar um remédio, uma medicação para conter o seu filho com 3 anos. Inclusive, muitos médicos, Lenilson, inescrupulosos, eles receitam até risperidona, que é um dos remédios mais terríveis que tem, e só pode ser receitado acima dos 5 anos de idade. Tem uma médica, doutora, se não me engano, doutora Tiane. Ela fala sobre a risperidona, os efeitos que ela causa. Porque nós vemos hoje autistas, adolescentes e adultos, que eles já nenhum remédio dá mais jeito por causa do efeito rebote, por causa dos efeitos colaterais. Os remédios já não dão jeito, eles começam, tem um caso mesmo, inclusive passou no
repórter espetacular, do André, de Fernandópolis, São Paulo. Ele tem 30 anos e toma mais de 12 antipsicóticos, e mesmo assim ele vive em cadeados e correntes. Então eu vejo que o remédio não é a saída, porque remédio não tira autismo. Remédio traz mais enfermidades, mais comorbidades, porque essa criança que hoje pesa 30 quilos, 35 quilos, e que a mãe não quer ter trabalho com ela, daqui a mais um tempo ela vai estar com 60, 70, 80 quilos. Então as doses terão que ser aumentadas, a posologia ela vai ter que ser aumentada para que dê conta de conter aquele corpo ali. Não é verdade? Mas, sim. Mas você não acredita que existam casos e casos? Não, eu acredito... Você já observou, é uma regra geral? Não, eu acredito que existem comorbidades associadas. Autismo é uma coisa, autismo com epilepsia é outra coisa, né? Existe autismo puro, como no caso do meu Moisés, existe autismo com epilepsia, existe autismo com Down, existe autismo com outras comorbidades. Nesse caso, inclusive com deficiência intelectual, né? Então, nesse caso, se feito uma ressonância magnética, uma tomografia, e diagnosticado que aquela criança tem uma deficiência ali neuronal, neurológica, então tudo bem que haja o uso de medicação, entrar com medicação, só que mesmo assim ainda existe o canabidiol. Eu estou num grupo, eu criei um grupo, né? Tá a Nícia aqui de Vespasiano, tá a Tayara de São Paulo, e nós estamos tentando desestigmatizar o uso do óleo de cannabis para fins medicinais. É diferente daquela outra pauta, né, que é a liberação do uso de drogas, não é essa. A nossa pauta é a liberação do óleo de cannabis para fins medicinais. E nós temos buscado profissionais, advogados e médicos que estejam alinhados com esse pensamento. Por quê, Helenilson? Porque o óleo de cannabis ele não é tão agressivo quanto a medicação. E porque ele não vai trazer outras comorbidades, ele vai conter aquela criança, ele vai conter aquele adolescente, aquele adulto, para que ele possa aprender. Porque o que dificulta muitas vezes o aprendizado é essa falta, essa hiperatividade, ou essa falta essa agressividade, essa falta de habilidade que o autista tem de parar para aprender. Então, hoje eu estou defendendo o protocolo Coimbra, né, que é o meu filho está fazendo, o uso do óleo de cannabis, o uso de óleos essenciais, que eu também trabalho, e o uso de florais, ou associado a tudo isso, as terapias cognitivas comportamentais. Tá, e Rita, você falou agora há pouco sobre exames que são feitos para diagnosticar as comorbidades. E existem exames que diagnosticam o autismo propriamente dito? Não, o autismo é comportamental. Engraçado que eu sofri demais, Lenilson. Desde os 3 anos e meio de Moisés até os 7 anos, eu percorri cerca de 50 consultórios médicos entre as cidades de Nanuque, Teoflotone, Governador Valadares e Belo Horizonte. Então foram 4 cidades aqui de Minas, onde eu percorri cerca de 50 consultórios. Eu fiz BERA, eu fiz emissões otoacústicas, eu fiz exame do cariótipo, eu fiz microdeleções pelo DNA, que é um exame de alto custo, e nada, é perca de tempo, é perca de dinheiro, né? A menos que o neurologista queira saber se existe comorbidade associada ou não, o resto é dar murro em ponta de faca, é gastar dinheiro à toa, porque o autismo ele é diagnosticado. Quando eu cheguei no consultório do Dr. Walter Camargo Júnior, que fechou o diagnóstico para Moisés, ele simplesmente olhou para o menino e fechou o diagnóstico e prescreveu as terapias cognitivas comportamentais, né, da terapia ABA, e prescreveu na época risperidona, que ele já tinha 7 anos. Então, assim, ele olhou para o menino e diagnosticou. Quer dizer, por que o médico diagnostica por observação e outros fazem a gente percorrer 20 laboratórios, que é muito difícil um autista se submeter a exame, é uma tortura psicológica, emocional para a mãe. Dificilmente uma mãe de autista não vai ter algum transtorno em decorrência do sofrimento e assim, da perplexidade, da agonia e, pior, da inaptidão que a gente sente, né, de não poder fazer nada, ver o nosso filho sofrendo, ver o nosso filho cada dia que passa mais atrasado e não poder fazer nada. Exame não diagnostica autismo, nenhum deles. Isso aí, o abalo emocional nas famílias é muito grande, em decorrência de toda essa preocupação, de todo esse trabalho. E nesse impotência, sentido, né, a impotência que a gente tem diante do autismo. Sim, e nesse sentido, abre um leque aqui para uma pergunta a mais. E, então, nesse sentido, qual é o significado dela? Por onde que se deve começar? A inclusão? A inclusão precisa começar dentro de casa, Lenilson.
Porque, como eu falei antes, a gente gosta de terceirizar responsabilidades, né? A gente gosta disso. A gente gosta de culpar o outro, a gente gosta de culpar o governo, a gente gosta de culpar a sociedade, a gente gosta de culpar as escolas, as creches. E não é que eles não tenham culpa, né? Mas o filho continua sendo nosso. Então, muitas mães, às vezes, têm 2 filhos, um típico e um autista, e deixa o típico, ela coloca para fazer uma coisa, ela coloca para fazer outra, e o autista é criado dentro de casa como um abajur. É criado dentro de casa como se fosse um acessório, né? Ele não é incluído. A inclusão tem que começar de casa, ele tem que ser chamado para a rotina da casa, ainda que aparentemente ele não entenda, ainda que aparentemente ele não compreenda, mas ele é parte da nossa família e ele precisa estar inserido nas atividades de casa. Quando Moisés era pequeno e eu via que ele estava muito alheio, muito distante, e às vezes eu até incorria nesse erro de deixá-lo para lá, de deixá-lo de lado no cantinho dele, às vezes até para ter um pouco de paz, e minha irmã falava comigo, ele entende tudo, Moisés entende tudo, ele está prestando atenção em tudo, porque às vezes o autista é criado dentro de casa como se ele não fosse parte, ele come junto com os outros, mas nas atividades ele é deixado de lado. Então a inclusão começa de casa, a gente tem que incluir o nosso filho nas tarefas de casa, tarefas comuns, como lavar uma alface, como pegar um copo aqui, ou como ir ali na pia. Tarefas comuns, né, do dia a dia. A inclusão começa em casa. E também tarefas que todas as crianças já fazem corriqueiramente, né? Dobrar o lençol, ou às vezes pegar um copo aqui, botar o copo que ele come, o prato que ele come na pia, né? Desde guardar pequeno. Um brinquedo. Guardar os brinquedos, porque muitas crianças são deixadas ao bel prazer. Eu tenho reclamado muito com alguns familiares por causa disso. Os filhos passam o tanto de horas que querem nos jogos. É fácil ter um filho assim, só que vai ter problema depois. Com certeza. Nós falamos no início desse podcast sobre a gente descreveu o histórico, né, do autismo a partir de 1908 até o ano de 2015, com a Lei Brasileira da Inclusão. E, nesse sentido, a gente observa que muitos estudos foram feitos durante esse período, né? Aí a gente tem na verdade, a gente tem mais de 100 anos de história, de luta, de estudos, de profissionais que se engajaram nessa luta de compreensão. E a gente observa que essa luta toda ela se deu em função da prevalência. E eu gostaria que você falasse quais são as soluções para o autismo nos dias atuais, em face do aumento da prevalência do transtorno. Sim, o problema todo está, Lenilson, há uma confusão muito grande aí, depois como o doutor José Salomão fala, abriu-se um guarda-chuva e colocou junto o nível 1, nível 2, nível 3. Existe um problema muito grande hoje, que são alguns autistas nível 1 de alta funcionalidade, são pessoas altamente funcionais, alguns até superdotados, né? Não sei se você já ouviu falar que o mestre jogador é autista. Então, nós temos autistas semigênios, né, no nível 1, e temos autistas como André, no nível 3, que não consegue sequer colocar a comida na própria boca, né? Então, existe aí esse problema para essa questão, porque hoje existe um ativismo desses autistas de nível 1, adultos de alta funcionalidade, superdotados, semigênios, para que não se deve sair do espectro, tem que se aceitar essa condição neurológica diferente. Tudo bem, eu respeito o ativismo deles, porque a dor que dói neles não deixa de ser dor, por ser diferente da do meu filho. Meu filho, se não houvesse intervenção, ele estaria na fralda até hoje. Com 13 anos, ele estaria usando fralda de dia e de noite. Então, a gente também tem que ter empatia com o outro. O nível 2 e o nível 3 são altamente comprometedores. Tem crianças de nível 2 e nível 3 que são altamente comprometidos, que não tem nenhuma autonomia nem para pegar um copo de água e beber, mal consegue segurar o copo, né? Outros têm seletividade alimentar. As pessoas não sabem disso, que tem autistas que só comem líquidos, outros que só tomam suco vermelhos. Então existe seletividade, existe uma gama de coisas muito grandes que envolvem o autismo. Então, cada caso deve ser tratado de forma pontual. Eu acredito na intervenção precoce para os menores, né? Para os pequenininhos de descobrir 8 meses, suspeitou, viu que é diferente, 8 meses,
até na faixa de 5 anos, sou super a favor da terapia ABA, intervenção precoce, condicionamento. São atividades que parecem brincadeiras, mas são condicionamentos. É um faz de conta, é uma sequência lógica, é um contar histórias que vai fazer com que nasçam correntes neuronais e tanto quanto puder ser retardado o uso de medicação, melhor ainda, porque essa criança vai estar ali com todo o seu potencial cerebral para poder cooperar e atender aos estímulos que são feitos. Passou da faixa dos 5 anos até os 10 anos, se for no caso um autista moderado, sem comorbidades associadas, acredito que também a terapia ABA vai funcionar, porque o meu funcionou com 7 anos, o meu até os 7 anos era considerado mudo, uma psicopedagoga lá da minha cidade natal falou que ele tinha mutismo e que ele não ia falar, né? Errou feio, graças a Deus, a Natália Chagas aqui em Belo Horizonte, no primeiro mês de terapia, Moisés começou a falar. Então, procura terapia ABA. Eu posso aqui fazer falar da Maria Gaiato. Ela tem um treinamento de paz, Lenilson, todo mês de abril. Você falou dia 2 de abril, Dia Internacional da Conscientização. Todo mês de abril, a Maria Gaiato está em promoção o treinamento de paz. Lenilson, isso é a coisa mais top no mundo do autismo. Treinamento de paz. Porque é interessante, porque aí já treina o pai para tudo e para executar de fato a inclusão. Então ele vai começar a ter as ferramentas para lutar exteriormente também, né? Frente à sociedade. E muitos pais têm muita esperança de que prescreva uma equipe multidisciplinar, só que a terapia ABA, o profissional vai fazer aquela sessão ali de 50 minutos e no final dela vai chamar a mãe ou o cuidador e vai falar assim, olha, para essa semana toda aqui vai ser tal atividade. Então o consultório não muda a vida do autista. É o ambiente familiar que vai determinar o progresso desse autista. Não adianta, não tem para onde fugir. Vai ser dentro do ambiente familiar. Não tem remédio, não tem nenhuma terapia. Se não for feitas as repetições durante a semana, não há progresso. Perfeito. Eu acho que a gente contemplou muito bem essas questões, Rita. E eu quero te agradecer pela sua capacidade, né? Primeiro, em ser mãe do Moisés, que está com um desenvolvimento muito bom, porque primeiro você se engajou, né? Começou em você o engajamento para que ele pudesse desenvolver e que as famílias também possam fazer isso, né? Eu costumo dizer, Lídios, que a gente não se apaixona por aquilo que a gente não se envolve. Se a gente não se envolver com o nosso filho, se a gente não debruçar sobre ele, e o autismo ele é um buraco negro, e esse buraco negro vai sugar o seu filho, o filho daquela pessoa para longe dela. Ela vai ter que mergulhar atrás dela para trazer ele de volta. E não é fácil. Certíssimo. E é isso mesmo. E a vida é isso, né? Essa luta constante, buscando aprimoramento e lutando pela evolução dos nossos filhos. Eu quero agradecer você do fundo do coração. Logo vai estar na plataforma, tá? E a gente vai compartilhar com as pessoas para que as pessoas conheçam, e eu quero que você convide as pessoas para conhecerem a Rede Acolher, que está se espalhando pelo Brasil de uma forma assim grandiosa. Assim, eu sempre coloco o link, né? Não sei como é que a gente vai poder divulgar esse link. A gente está no Telegram. Eu posso passar o número do meu WhatsApp, que aí as pessoas podem me chamar se quiserem. Posso passar? O WhatsApp, o meu telefone, né? O DDD é 33 e o número é 991327640. 991327640. E eu vou estar adicionando ali no nosso grupo do Telegram. É um grupo onde nós temos, Lenilson, psicólogos, nós temos terapeutas, nós temos até um cardiopediatra que está conosco. Nós temos muitos profissionais ali prontos para acolher e para orientar, pedagogas. Então, assim, o nosso trabalho, nós já temos aqui em 30 municípios, alguns pontos, é tudo online ainda, né? Não tivemos oportunidade devido à pandemia, mas nós temos representatividade em 30 municípios e temos uma cooperadora lá em Nova York, temos 2 cooperadores, um em Uambo, na Angola, e uma em Portugal. Então, a gente está crescendo bastante, muito rapidamente, estamos criando bastante. Agora já temos o grupo do canabidiol, né, que é para poder a gente trabalhar nisso, porque o canabidiol vai ser muito importante para o autista na fase da adolescência, na fase adulta, no caso severo. E também criamos o grupo Medicina Legal com Canabidiol, para ver se a gente consegue médicos que possam estar nos ajudando na questão dos laudos com consulta social, com tarifa social. Perfeito. Rita,
muito boa noite, muito sucesso na sua Boa jornada. noite. Muito obrigada, Lenilson, pela oportunidade. Que Deus abençoe você e toda a equipe aí do Marabá, e que a gente possa junto formar essa corrente do bem e mudar a realidade do autismo no Brasil. Amém. Até mais. Boa noite. Até mais, boa noite. Obrigada.